Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos! O tema do vídeo de hoje é Páscoa, então a gente vai aprender a fazer esse coelhinho de amigurumi super bonitinho e esses ovinhos também. As cenourinhas eu vou ensinar no próximo vídeo, então fica pra semana que vem, porque se fizesse tudo num vídeo só ia ficar muito longo. Para fazer o coelhinho a gente precisa fazer a base primeiro, que eu já ensinei num outro vídeo separado a fazer essa base desse coelhinho. Então eu vou deixar aqui em cima no card e no bloco de informações também o link para vocês acessarem. Então vocês precisam primeiro fazer a base e depois vir pra cá, porque aqui a gente vai aprender a montar, né? A gente vai fazer a montagem do coelhinho e depois, no final, esses ovinhos de Páscoa. Já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora começar? Então vamos lá, pessoal. Eu já tô com a minha base aqui pronta, né? Que vai ser o nosso coelhinho da Páscoa. E aí vocês precisam estar também com essa parte do vídeo pronta, que eu já tinha ensinado antes. E aí a gente vai continuar a partir daqui. O fio que eu vou usar aqui, ele é 100% algodão, tem um tex de 400, tá? E a agulha é uma de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, o importante é vocês usarem o mesmo fio para fazer a base e para fazer o restante, né? Que a gente vai fazer agora para dar tudo certinho, as proporções ficarem bem direitinhas. Mas aí pode ser o fio que vocês tiverem aí com uma agulha compatível. E agora a gente vai fazer as orelhinhas, então a gente inicia fazendo um anelzinho mágico com 6 pontos baixos. Para fazer o anel mágico eu faço essa voltinha com o fio, né? Seguro bem aqui onde está cruzando. Vou inserir a minha agulha bem aqui no centro e trazer o fio aqui, puxando ele de frente para trás. Trago por dentro da voltinha. Laço mais uma vez e puxo por dentro dessa laçada que já tá na minha agulha. Então, a gente tem aqui um anelzinho mágico. Eu gosto de puxar essa pontinha, mas não precisa se não quiser. E agora a gente já tem o nosso anel mágico aqui pronto, a gente precisa pôr 6 pontos baixos dentro do anel. Então, eu insiro a minha agulha aqui no centro. Laço o fio, trago aqui pra frente novamente, fica com 2 laçadinhas, faço mais uma laçada e tiro de dentro das 2 que já estavam na minha agulha. A gente fez o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5. A gente finaliza a primeira carreira com 6 pontos no total. Depois que eu fiz os meus 6 pontos baixos, eu vou puxar aqui essa pontinha para fechar o meu anel mágico. Não precisa puxar muito, tá? Puxa só até encostar um ladinho no outro, depois a gente puxa mais, senão fica muito difícil de fazer aqui o primeiro ponto. E na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos, né? Que é um aumento. Então, eu venho aqui no primeiro, faço 2 pontos baixos. E agora eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui na base. A gente finaliza a segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou soltar aqui a minha agulha e agora sim a gente pode fechar até fechar completamente esse buraquinho aqui. Então é só puxar bem. Pode dar um nozinho aqui, se quiser, para garantir que não vai abrir o anel mágico novamente. Vou usar agora um marcadorzinho de ponto para pôr aqui no último ponto da segunda carreira. A gente vai saber exatamente onde acaba cada uma das carreiras, tá? E na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente repete 6 vezes essa sequência. Então, aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo e no ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. Na quarta carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E agora mais 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência da quarta carreira. Um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Agora a gente vai fazer da carreira de número 5 até a carreira de número 8, só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição.
A gente vai fazer 24 pontos por carreira, da carreira de número 5 até a carreira de número 8. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as minhas carreiras retas, né? Foram as últimas 4 carreiras. E agora na carreira de número 9, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir 3 vezes essa sequência, tá bom? 6 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 6 pontos baixos e para fazer a diminuição, a gente vai inserir a agulha pegando de frente para trás só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a próxima alcinha também, para o próximo ponto. Então, de frente para trás e já laço o próximo ponto também. A gente ficou com 3 laçadinhas na agulha. Eu vou laçar o fio lá de trás, puxar por dentro das 2 primeiras, que são as alcinhas dos pontos. Fica com 2, laço mais uma e tiro de dentro dessas 2. Então, a gente fez o primeiro ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo, né, mais 2 vezes essa repetição. 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente finalizou a carreira de número 9 com 21 pontos baixos e agora na carreira de número 10 a gente vai trabalhar só pontos baixos, então é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na carreira de número 11, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E a gente repete 3 vezes essa sequência. 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 5 pontos baixos e agora aqui eu faço a minha diminuição. E eu vou repetir até chegar lá no marcador. E agora na carreira de número 12, a gente vai trabalhar 18 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na carreira de número 13, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete 3 vezes essa sequência. Fiz os 4 pontos baixos e agora eu vou fazer aqui a minha diminuição. E eu vou seguir repetindo até chegar lá no marcador. 4 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, que é a carreira de número 14, a gente vai trabalhar 15 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Na carreira de número 15, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete 3 vezes essa sequência. 3 pontos baixos e agora aqui uma diminuição. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vão ser 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Na carreira de número 17, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete 3 vezes essa sequência. 2 pontos baixos e agora aqui uma diminuição. A gente finalizou a carreira de número 17 com 9 pontos baixos. Agora eu vou deixar um fio longo para fazer a costura e pode cortar. Essa última laçadinha aqui que tá na minha agulha, é só puxar ela. Eu já passei a minha agulha de tapeçaria aqui na ponta e agora a gente vai costurar esse buraquinho aqui pra fechar, tá? E aí a gente pode apertar aqui a orelhinha pra ela ficar desse jeito aqui, igual tá a minha, ó. Tá vendo? Fica parecendo uma conchinha. É importante só que o último ponto que a gente fez fique em um dos cantinhos, tá bom? Porque daí fica mais fácil pra fazer a costura. Então, ó, se a gente for ver, o meu último pontinho tá bem aqui, desse ladinho no cantinho. Porque agora fica mais fácil pra gente fazer a costura que eu vou voltar nesse sentido, né? Da direita pra esquerda. É uma costura simples, não tem segredo nenhum. A gente só vai passando a agulha, pegando um pontinho de cada lado aqui do nosso trabalho. Fechei esse buraquinho, né, que a gente tinha aqui. E agora eu vou dobrar. Então, a gente pega aqui e vou apoiar o meu dedo e vou fazer aqui uma dobrinha, ó.
pra ela ficar assim, mais curvadinha. E aí eu vou fazer uma costura agora aqui embaixo, só pra segurar, pra ela ficar viradinha desse jeito, tá bom? Então, é só apoiar bem certinho, verifiquem só se as carreiras estão batendo certinho aqui, pra essa costura ficar bem retinha. E aí eu não vou passar assim, ó, por fora, tá? Pra essa costura não aparecer, eu vou passando por dentro. Então, como meu fio tá saindo daqui, eu vou vir aqui, ó, atrás desse mesmo lado, e aí sim eu vou jogar lá pra dentro. Saio aqui, ó. Então, eu entro aqui, saio aqui, puxo o meu fio, pode apertar. E agora eu venho daqui uma carreirinha aqui pra cima e volto. Puxa pra ficar bem firme. Agora eu vou descer aqui uma carreirinha e vou ir lá pro outro lado. E eu desço mais uma carreira e venho aqui pra cima novamente. E aí vai ficar desse jeito aqui a orelhinha. Vocês precisam fazer outra exatamente igual a essa. Eu já deixei a minha aqui prontinha. Tenho duas, então vocês precisam ter duas também. Então é só vocês voltarem esse comecinho do vídeo pra fazer mais uma orelhinha igual a essa. Eu já costurei aqui a minha orelhinha do lado esquerdo e deixei a do lado direito pra costurar junto com vocês. Na hora de posicionar a orelhinha, é importante vocês acharem o meio da cabecinha, né? Tenham como referência os olhinhos, porque às vezes a cabecinha fica um pouquinho viradinha. Tá vendo que se eu colocar o meu amigurumi bem de frente pra mim, o corpinho dele de frente, a minha cabecinha ela tá um pouquinho de lado, tá vendo? Eu coloquei ela um pouquinho pro lado. Na hora de posicionar a orelha, é importante que vocês direcionem o meio da cabeça, tá bom? E não o meio do amigurumi em si, né? Então, a gente acha o meio aqui dos olhinhos, ela vai ser mais ou menos aqui onde tá mesmo o nosso anelzinho mágico. E eu deixei só o anelzinho mágico de espaço entre uma orelhinha e outra. Eu coloquei aqui um alfinetinho para ficar mais fácil para começar a costura, tá? Então, de espaço entre uma orelha e outra tá só o anelzinho mágico, tá bem no topo, bem em cima, bem no centro da cabecinha. E agora eu vou começar a fazer a minha costura. Eu já deixei passada aqui no meu fio uma agulha de tapeçaria. E essa costura ela é bem simples de fazer, a gente só precisa prender mesmo essa orelhinha aqui no corpinho. Eu não costumo fazer, quando eu vou fazer a costura, inserir a minha agulha lá dentro do amigurumi, chegando na fibra, né? Como vocês já devem ter visto outros vídeos meus, eu sempre pego aqui só essas alcinhas superficiais do ponto, essas que ficam aqui por cima, ó. Então, na hora de fazer a costura, na base vai ser essas alcinhas que eu vou usar, tá? Eu não vou entrar completamente lá dentro do amigurumi. Então, eu começo sempre pegando um pontinho que esteja mais próximo de onde está saindo o meu fio. Então, meu fio está saindo daqui, eu vou vir aqui na base e vou laçar um pontinho mais próximo. Pode ser 1 ou 2 fiozinhos, tá? Como vocês preferirem. Agora eu volto aqui em cima, pego outro fiozinho e passo o meu fio. Volto aqui na base, pego outro fiozinho e puxo o fio. Volto lá em cima, pego outro fiozinho e puxo o fio. Não tem segredo, é desse jeito que eu vou fazer a costura até eu sentir que a minha orelha tá bem firmezinha, tá? Que ela não tá solta. Eu fiz aqui já essa parte da frente e eu vou virando e vou pegando aqui agora nessa parte de trás, tá bom? Até dar essa volta toda aqui. Vou terminar de fazer a minha costura e já volto. Agora que a minha orelha tá presa, eu vou inserir a minha agulha dentro aqui da cabecinha. Agora sim eu vou entrar mesmo lá na fibra. Então, eu vou pegar um ponto que tá bem pertinho aqui de onde tá finalizando o fio da minha costura. E vou sair aqui junto com essa pontinha de fio, que é a pontinha que eu usei pra costurar essa primeira orelha. Então, eu fiz a costura toda e saí, entrei com o meu fio e saí aqui num espacinho de ponto qualquer entre as duas orelhinhas. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Então, eu saio aqui dentro do mesmo espacinho de ponto, tá? É importante que seja o mesmo espacinho pra gente dar um nozinho e poder esconder ele lá dentro da peça.
Então, eu vou dar uma boa puxadinha aqui para ele afirmar bem e vou fazer 3 nozinhos. No terceiro nó eu aperto bem, tá? Agora eu passo uma agulha de tapeçaria na ponta do meu fio. Pode ser de um ou dos dois, não faz muita diferença não, tá bom? E aí, com a agulha de tapeçaria, eu entro no mesmo espaço onde tá saindo os meus fios. Porque aí a gente vai puxar esse nozinho lá pra dentro do trabalho. Então, saio lá atrás, num espacinho de ponto qualquer. E aí, é só puxar aqui pra esconder o nozinho. E agora eu vou passar essa outra pontinha aqui de fio só pra esconder ela também. Esses excessos aqui é só cortar. Se ficar alguma pontinha pra fora, é só dar uma apertadinha que ela se esconde. E aí, a gente já tem aqui as orelhinhas do nosso coelhinho presas. Agora, a gente vai fazer o bordado do narizinho, tá bom? Eu vou usar a carreira que tá bem no meio dos meus olhinhos. Tá vendo que os meus olhinhos estão aqui? Eu ocupo, basicamente, 3 carreiras com um olhinho. Então, eu vou pegar bem a carreira do meio. E aí, eu separei aqui 3 pontos centrais, tá? Então, a gente pega os 3 pontos que tiverem mais no meio do nosso amigurumi. Eu peguei, na verdade, eu deixei o meu alfinete marcando no meio mesmo de um pontinho aqui e no meio do outro. E tem um pontinho inteiro aqui. Eu não sei se tá dando pra ver muito bem. Ó, então eu coloquei o meu alfinete aqui marcando bem dentro mesmo do pontinho baixo. Eu peguei dentro de um pontinho baixo, deixei um inteiro livre aqui no meio e peguei o outro aqui dentro. Vai ser desse alfinete até nesse alfinete que eu vou fazer o meu focinho. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui embaixo, um pouquinho pra baixo, pegando um espacinho de ponto, tá? Nesse momento aqui é importante que seja no espacinho de ponto. E vou sair já com a minha agulha em uma das marcações do meu alfinete. Que vai ser nessa daqui. Então, eu já posso tirar. Saio bem ali no meinho. E puxo meu fio, deixando uma pontinha pra fazer a costura. Então, eu deixo sempre uma sobrinha aqui embaixo. E agora a gente entra com a nossa agulha, que é onde está o outro alfinete. Então, a gente vai fazer o fio passar aqui por cima, ó, nesse sentido. E eu posso sair já direto aqui no mesmo espacinho onde eu saí com o primeiro fio. Então, eu tiro esse e vou sair aqui no mesmo lugar. E agora, o que eu vou fazendo é ir fazendo essa voltinha várias vezes, até eu ter formado aqui o narizinho dele. Então, eu vou passando várias vezes. E eu gosto de ir posicionando mais ou menos o meu fio onde eu quero. Então, eu vou tentando não passar um fio exatamente em cima do outro. Eu dou uma puxadinha para um ladinho, para o outro, para ir posicionando da forma que eu quero que ele fique. Então, ó, essa última laçada eu seguro aqui e deixo ela um pouquinho mais pra cima. Eu não sei quantas vezes vai precisar, eu vou fazendo aqui as minhas e já volto pra mostrar o resultado. É sempre esse mesmo caminho, tá? A gente vai sempre dando a volta aqui nos pontinhos. Passei mais ou menos umas 8 vezes o meu fio aqui, tá, gente? Dei mais ou menos umas 8 voltas. E agora aqui vai ser a minha última passada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, né, no mesmo lugar que eu entro sempre. E vou sair aqui embaixo, ó, no meio do narizinho para baixo. Tá dando pra ver? Bem aqui embaixo. Cuidado só pra não prender nenhum fiozinho aqui do narizinho. Então, certifique que você saiu mesmo embaixo de todas essas laçadinhas que a gente deu. E agora eu vou trazer esse fio bem aqui pra baixo, umas 4 ou 5 carreiras aqui embaixo, tá vendo?
Então, eu posiciono aqui bem retinho e vou inserir aqui a minha agulha. Eu pulei 4 carreiras inteiras e tô inserindo bem aqui no meio da 5ª carreira. Contando aqui debaixo do narizinho, tá? A partir do narizinho. Então, foram 1, 2, 3, 4 e eu tô inserindo aqui na 5ª carreira. E eu já vou sair aqui junto com essa pontinha de início pra gente fazer os nozinhos. Saí aqui no mesmo espacinho de ponto, vou cortar o excesso aqui do meu fio, que ele tá bem grande. E com essas 2 pontinhas aqui, eu vou dar 3 nozinhos e esconder do mesmo jeito que a gente escondeu aqui em cima o fiozinho das orelhinhas, tá bom? Agora, com esse fio azul, eu vou iniciar o shortinho do coelho, tá? Então, a gente começa fazendo 30 correntinhas. Para fazer a correntinha, a gente precisa começar fazendo um nozinho corrediço. Então, eu faço uma voltinha assim com o fio, seguro aqui onde ele cruza, insiro minha agulha aqui no centro e puxo o fio lá de trás pra frente. E aí, é só ajustar aqui puxando a pontinha. Deixem essa pontinha de início um pouquinho maior, porque a gente vai usar ela depois, tá? E aí, a partir de agora, a gente faz as correntinhas. Então, a gente traz o fio e puxa por dentro da laçada da agulha. Laça o fio e puxa por dentro da laçada da agulha. Não precisa apertar essas correntinhas, tá? Pode fazer com a mão mais soltinha para ela não ficar muito apertada. Fiz as minhas 30 correntinhas e agora a gente vem aqui na pontinha porque a gente vai começar a trabalhar em circular. Então, a gente vai começar fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem. Então, eu venho aqui na alcinha da primeira. Faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui na base. Cheguei aqui no fim da minha carreira, vou colocar o marcadorzinho de pontos aqui no último ponto que eu acabei de fazer. E agora eu vou começar a segunda carreira fazendo mais 30 pontos baixos, tá? A gente vai continuar o trabalho em espiral, então para cada pontinho que eu tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima carreira, que é a carreira de número 3, eu vou fazer 9 pontos baixos. E agora eu vou pular o próximo ponto da base. Então, nesse próximo pontinho aqui, eu não vou fazer nada, nem ponto baixo, nem diminuição, nem nada. Eu vou pular ele. E aí, a partir do ponto seguinte, né, a gente pula esse e vem aqui no próximo. E eu vou fazer de novo mais 9 pontos baixos. Fiz mais 9 pontos baixos, vou pular novamente o próximo pontinho da base. E no ponto seguinte, eu vou fazer mais 9 pontos baixos. E o último ponto, que é o ponto que tá o marcador, eu também vou pular, eu não vou fazer ele. Então, eu vou tirar o meu marcador e vou passar ele aqui para esse ponto que eu acabei, o último ponto, né? O 9º ponto que a gente acabou de fazer. E na próxima carreira, que é a carreira de número 4, a gente vai trabalhar 8 pontos baixos e pula um da base. Então, esse último aqui a gente vai pular, porque ele faz parte da sequência da carreira anterior e a gente começa a partir do segundo ponto. Então, a gente começa fazendo 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, pulo o próximo ponto da base e no próximo começo novamente fazendo 8 pontos baixos. A sequência é 8 pontos baixos e pula um da base. Fiz mais 8, pulo o próximo ponto da base e a partir do segundo vou fazer mais 8. Fiz os últimos 8 pontos baixos e agora o que a gente vai pular vai ser o que tá o marcador. Então, eu já vou tirar meu marcador daqui e colocar ele aqui no último ponto que eu acabei de fazer. E a gente inicia a próxima carreira, que é a carreira de número 5, já pulando aqui o primeiro ponto, né?
Então, a sequência dessa carreira vai ser 7 pontos baixos e pula 1 da base. Fiz os 7 pontos, pulo 1 da base, faço mais 7. Fiz mais 7, pulo 1 da base e agora eu vou fazer os últimos 7. Tiro meu marcador, não preciso colocar ele novamente. E agora a gente pula o próximo ponto e faz um ponto baixo no ponto seguinte. E agora na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos. Então, é só ir passando direto o fio por dentro da laçadinha da agulha. A gente insere, traz o fio lá de trás e passa aqui direto por dentro da laçada da agulha. Insere, traz lá de trás e passa direto por dentro da laçada da agulha. A gente vai fazer isso a volta inteira, tá? Vão ser 21 pontos no total. Completei a volta toda de pontos baixíssimos e eu vou deixar o último ponto sem fazer, tá? Que a gente vai fazer esse ponto à mão para fazer o acabamento e ficar bem perfeitinho. Então, eu fiz 20 pontos baixíssimos e o último, o ponto de número 21, a gente vai fazer à mão. Então, pode deixar um pedacinho de fio suficiente para fazer o arremate e cortar. Puxa aqui a laçadinha, não puxa muito para não ajustar esse pontinho aqui, que é o último que a gente fez. E pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. E aí, a gente vai fazer aquele último pontinho, né, que é o pontinho falso. A gente vai pular esse ponto, que é o último ponto baixo, que a gente não trabalhou o ponto baixíssimo, e vai inserir no primeiro ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas do ponto. E agora a gente volta com o nosso fio bem aqui de onde ele tá saindo, ó, aqui desse miolinho, de dentro desse outro pontinho. E já pode jogar lá pra trás. Puxa até ajustar o pontinho aqui e ele ficar do mesmo tamanho dos outros. Agora eu vou virar a peça aqui do lado do avesso pra gente fazer o arremate aqui atrás. Pra fazer esse arremate, o que eu costumo fazer é ir passando a minha agulha por alguns pontinhos. Então, eu vou pegando sempre só o Vzinho do ponto, sabe? As duas alcinhas que aparecem aqui atrás. Ó. Então, eu vou passar assim por 3 pontinhos, pegando o Vzinho aqui do avesso do ponto. Puxa só até esconder aqui a pontinha do fio. Vou pra carreira de baixo e vou voltar no outro sentido fazendo a mesma coisa. Então, a gente agora passa pelo sentido contrário, ó. Por mais alguns pontinhos, não precisa ser por muitos, tá? E aí, puxa só até aqui ajustar. E pode cortar esse excesso de fio. Volta. Podem passar uma agulha de tapeçaria na pontinha daquele fiozinho de início que a gente deixou, tá? Aquele de início das correntinhas. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é disfarçar esse degrauzinho aqui. Então, eu vou passar direto aqui, ó, nessa primeira alcinha da correntinha. Eu vou pular esse primeiro pontinho baixo que tá bem aqui, e venho aqui nessa primeira alcinha, e vou passar o meu fio. Por enquanto, eu vou deixar desse jeito aqui. E agora a gente vai contar 15 pontinhos. Então, a partir desse daqui, que a gente fez a laçadinha, a gente já começa contando ele, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. É bem nesse ponto aqui, eu vou colocar o marcador. E aí, eu vou contar só pra ter certeza que do outro lado ficaram 15 também. E aí, o que eu vou fazer é dar um pontinho pra fechar aqui, ó, e fazer a perninha do nosso... dos shortinhos. Então, eu pego aqui e vou vir direto aqui nesse espacinho aqui de ponto, que foi onde eu deixei o meu marcador. Não precisa passar muito, tá bom? Eu passei só uma vez, que aí ele já vai ficar fechadinho aqui, já vai prender essa parte aqui dos shortinhos. Agora, a gente pega esse fiozinho e joga ele pra dentro. Então, eu vou vir aqui por esse lado. Trago aqui pra dentro, já posso tirar o meu marcador de pontos, não preciso dele mais. Vou dar uma ajustadinha aqui. E virado de novo do avesso.
Do mesmo jeito que a gente fez o arremate aqui em cima, eu vou fazer agora aqui embaixo, tá? Então, é só a gente esconder por alguns pontinhos. Agora que o nosso shortinho tá pronto, é só virar ele pro lado direito e a gente vai vestir aqui no nosso coelhinho, tá? Eu vou deixar pro lado da frente o lado que a gente não fez a finalização invisível aqui, né? Então, esse lado aqui, que é onde tem início e começo de carreira, eu vou deixar pra trás. E aí fica mais bonitinho. E aí, pra vestir, é só apertar um pouquinho aqui as perninhas. E aí, devagarzinho, a gente consegue ir colocando ele aqui. O coelhinho da Páscoa já tá prontinho e pra finalizar, agora a gente só precisa fazer os ovinhos de Páscoa. Agora a gente vai começar a fazer o ovo de Páscoa, então eu já coloquei aqui no meu anel mágico 6 pontos baixos, tá? O fio que eu tô usando é um fio amarelinho. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos, então para cada ponto da base, a gente faz 2 pontos baixos. Vou pôr o meu marcadorzinho de ponta aqui no último ponto da segunda carreira. E aí, já pode ajustar o anelzinho mágico e dar um nozinho aqui atrás. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Agora, a gente vai fazer as carreiras de número 4, 5 e 6 só pontos baixos. Então, vão ser 18 pontos baixos por carreira, tá? As carreiras de número 4, 5 e 6. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. É só ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na carreira de número 7, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir 3 vezes essa sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição. Na oitava carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete 3 vezes a sequência. A gente vai finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Se quiserem, já pode pôr um pouco de enchimento aqui, tá? Porque vai ficando cada vez menorzinho o buraquinho. Eu prefiro colocar no fim. Então, eu vou fazer as últimas carreiras para depois pôr enchimento. Na carreira de número 9, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. E na última carreira, que é a carreira de número 10, a gente vai fazer só pontos baixos, tá? Vão ser 9 pontos baixos no total. Eu nem vou pôr meu marcador, eu vou só fazer os 9 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Agora pode deixar um espacinho de fio, né, pra gente fazer o arremate e cortar. Puxa aqui a laçadinha. E agora eu vou colocar enchimento aqui por esse mínimo buraquinho, tá bom? Eu vou usar uma pinça porque eu acho que fica mais fácil. Coloquei enchimento aqui no meu ovinho e deixei ele bem durinho, tá? Bem estruturadinho. E já passei uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio também pra gente fazer aqui um anelzinho mágico invertido e fechar esse buraquinho. Então, como a gente tem 9 pontos baixos aqui em cima nessa finalização, a gente vai pegar só a alcinha da frente de cada um dos pontos, ó. Então, a gente vai laçando só a alcinha da frente até fazer os 9 pontos baixos. Passei aqui nos 9 pontos e agora a gente só precisa puxar para ajustar. Puxa até fechar bem. Eu gosto de dar um nozinho, então eu venho bem aqui no comecinho, pego um fiozinho qualquer e faço aqui um nozinho. E agora eu vou inserir a minha agulha bem aqui no miolinho que a gente acabou de fechar. E desço aqui, sai no espacinho de ponto. Vou dar uma puxadinha para o nozinho que a gente acabou de fazer entrar e ficar escondidinho, não aparecer.
Pode dar uma ajeitadinha. E agora a gente vai esconder passando aqui, pegando as alcinhas da frente de alguns pontinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 pontinhos. Só o Vzinho do ponto. Vou puxar o meu fio só até esconder aqui, não pode puxar muito. Escondeu, já pode parar. Insiro aqui no buraquinho de ponto, que tá bem pertinho. Vou sair em outro espaço. Puxo só até esconder. E eu vou esconder de novo aqui por mais uns 2 pontinhos. Puxa só até esconder. Joga lá pra dentro novamente, sai em outro espacinho de ponto. Puxa até esconder e pode cortar o excesso do fio. E aí é só dar uma ajeitadinha que aí a gente já tem prontinho o nosso ovinho de Páscoa. Eu fiz esse amarelinho aqui com vocês, mas eu já tinha feito antes esses outros todos aqui. Então, no total, eu fiz 5 ovinhos, tá? E aí vocês podem fazer quantos vocês quiserem e nas cores que vocês quiserem. E aí já tá pronto o nosso coelhinho com os ovinhos da Páscoa. E aí, pessoal, ficou super lindinho o nosso coelhinho, né? Vocês viram que eu usei aquela mesma base que eu usei pra fazer o porquinho na semana passada. Essa base, ela é muito genérica e dá pra fazer várias coisas legais. O meu coelhinho ficou medindo 17 centímetros de altura, mas esse tamanho varia bastante de acordo com o material que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo que é pra ter uma base aí. Na semana que vem, a gente vai aprender a fazer essas cenourinhas de amigurumi super bonitinhas. E se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo de Páscoa pra eu fazer aqui no canal, deixa pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!